Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Prevenção em Fogo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os procedimentos a serem seguidos após a conclusão de uma evacuação de emergência. Gravei essa aula com base na NBR 15219, a qual trata da evacuação de emergência, mas também vou mencionar a IN 31, Instrução Normativa número 31, que é a norma do Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Se esse assunto lhe interessa, continue assistindo esse vídeo. Bom, meu nome é Dionis, sou técnico em segurança do trabalho, bombeiro civil e instrutor de brigadas de incêndio credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Como eu já mencionei antes, o plano de emergência, assim como a evacuação de emergência a ser realizada nas edificações, é regulamentada pela NBR 15219, mas também há normas estaduais, as quais são elaboradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de cada estado, com base na NBR 15219. A IN 31, que é a norma estadual e que trata desse assunto aqui em Santa Catarina, ela traz algumas exigências a mais do que a NBR. Então eu vou falar sobre a NBR, mas eu também vou mencionar a IN 31 e sugiro também que você olhe a norma do seu estado, do estado onde você mora ou onde você trabalha. Lembrando que a NBR ela é apenas orientativa. Nós devemos seguir sempre as normas estaduais. O item 4.6 da NBR 15219 fala sobre procedimentos para a realização de exercícios simulados. E o subitem 4.6.1 diz o seguinte: deve ser realizado pelo menos um exercício simulado completo a cada 12 meses, podendo ser realizados exercícios simulados parciais divididos por setor, área, edificação, processos e etc., desde que, ao final do período de 12 meses, toda a planta seja contemplada. A norma diz que deve ocorrer pelo menos um exercício simulado na edificação durante o ano, e esse simulado ele pode ser feito de forma parcial, ou seja, não há necessidade de fazer uma evacuação de emergência de toda a população da edificação de uma única vez. Pode ser dividido por setor, por bloco, por edificação, por setor e etc. O importante é que ao término de um ano, no período de um ano, toda a população, todos os setores, todos os blocos da edificação tenham sido realizado o exercício simulado com a população fixa. Ao contrário da NBR 15219, a Instrução Normativa número 31 e IN 31, que é a norma do Estado de Santa Catarina e que trata dos planos de emergência e dos exercícios simulados de emergência, traz a seguinte informação no artigo 7. Exercícios simulados de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a população fixa, devem ser realizados no mínimo 2 vezes ao ano. Ou seja, em Santa Catarina, as edificações devem realizar o exercício simulado com a evacuação de toda a população fixa da edificação, não podendo ser parcial, a pelo menos 2 vezes ao ano. Então a NBR diz que pode ser feito uma única vez e esse exercício pode ser parcialmente. Já a IN 31, que é a norma do Estado, ela diz que deve ser feito 2 vezes ao ano, no mínimo, e a evacuação deve ser feita completa de toda a população fixa em cada exercício simulado. Vale ressaltar que a NBR ela é orientativa. Nós devemos seguir as normas do Estado, as normas estaduais. Ou seja, em Santa Catarina há a necessidade, há a obrigatoriedade de fazer o simulado total, completo, 2 vezes ao ano. Após a conclusão do exercício simulado, tanto a NBR 15219 quanto a Instrução Normativa número 31 dizem o seguinte: subitem 4.6.2 da NBR. Após o simulado, deve ser realizada uma reunião para avaliação crítica e de não conformidades
para posteriores recomendações de melhoria. Deve ser elaborada uma ata ou relatório na qual constem os itens a seguir, quando aplicáveis e não se limitando a estes. Artigo 8º da IN 31. Após o término de cada simulado, deve ser realizada uma reunião com registro em ata para a avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no mínimo. Então, tanto a NBR quanto a Instrução Normativa número 31 diz que após a conclusão do exercício simulado, deve haver uma reunião para avaliação e correção das falhas ocorridas. E deve ser discutido, no mínimo, os seguintes assuntos, não se restringindo somente a estes. Data e horário do evento. Então, deve ser feito um relatório como forma de ata e nesse documento deve constar a data e a hora que foi realizado o simulado. Tempo total gasto no cenário proposto, ou seja, qual o tempo que foi gasto para concluir todo o simulado, para concluir todo o exercício que foi proposto ser realizado. Tempo gasto no abandono. Deve ser registrado também qual o tempo que foi necessário para que toda a população tenha abandonado o local, desde o momento em que foi dado a ordem de evacuação até o momento em que houve a evacuação por completo, ou seja, toda a população fixa estava fora da edificação. O tempo gasto e o desempenho no atendimento da emergência. Então, quanto tempo foi gasto para fazer o atendimento à emergência? E qual foi o desempenho? Foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Então, deve ser relatado isso na ata, no relatório, após a conclusão do exercício simulado. Atuação dos profissionais envolvidos. Como é que foi a atuação dos profissionais envolvidos na emergência? Como eles atuaram? Foram bem? Foram mais ou menos? Onde falharam? É importante relatar as falhas justamente para que sejam corrigidas. Esse é o objetivo dessa reunião, esse é o objetivo de elaborar esse relatório. Comportamento da população na planta, né? Como é que a população se comportou? Evacuaram assim que houve a ordem de evacuação, se dirigiram de forma ordenada, se deslocaram para o ponto de encontro, aguardaram orientações, seguiram as ordens dos brigadistas, enfim, como é que a população se comportou de forma geral. Desempenho de recursos particulares de emergências, como por exemplo, brigada, bombeiro civil, o PAN ou o RINEM, o PAN é o Plano de Auxílio Mútuo e o RINEM é a Rede Integrada de Atendimento à Emergência, e que são entidades sem fins lucrativas que geralmente são mantidas por empresas parceiras, empresas associadas. Devem ser registradas também possíveis falhas e não conformidades de equipamentos, assim também como possíveis falhas e não conformidades operacionais, entre outras inconformidades ou falhas que tenham ocorrido durante a emergência. E, claro, sugestão de melhorias. O objetivo principal dessa reunião, o objetivo principal do levantamento dessas informações é justamente para sugerir melhorias, para que na próxima evacuação esses erros sejam corrigidos, né? Ou seja, que eles não ocorram novamente, principalmente numa emergência real, numa evacuação devido a uma emergência, porque no simulado é o treinamento, é o momento de errar, para que não erre lá na emergência, porque lá se errar pode ser fatal. Bom, por hora é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, aproveite, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado pelo próprio YouTube sempre que eu postar novos vídeos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até breve.